Eu louvo a Deus pela vida de cada um presente aqui nesta noite. Amém? A mensagem de hoje, amados, eu creio que é um tema muito importante para cada um de nós. E Deus colocou no meu coração para trazer essa breve reflexão para vocês, que é do seguinte tema: Jesus te chama para segui-lo. E hoje a gente vai acompanhar a história de Felipe e Natanael, e as lições que o chamado de Jesus na vida de Natanael, que a gente pode trazer para nossas vidas hoje. Amém? Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de João, no capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 43. Quão importante é, meus irmãos, nas nossas vidas, esse chamado, que é a partir do momento que Jesus nos chama para segui-los, que começa a nossa caminhada. Ele nos chama, a gente aceita, aí começa a nossa caminhada em Cristo Jesus. Amém? João 1,43. Felipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que eu te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Nossa reflexão de hoje vem desse texto, amados. E como toda a história na Bíblia nos traz riquíssimas lições para a nossa vida cristã hoje. Naquele tempo, naquela época, Jesus iniciava o processo de chamar os seus discípulos para segui-lo. André, que era discípulo
João Batista havia chamado Pedro. No dia seguinte se sucedeu essa história, né? Que ao chamar Felipe, que no ato chamaste a Natanael, se deu esse encontro de Jesus com Natanael. E o seu chamado nos traz lições riquíssimas. A primeira lição que eu vejo hoje, eu trago para vocês, irmãos, para que vocês reflitam, é a seguinte: o seu chamado, meu, o nosso, pode vir de onde você menos espera. Vemos aqui nos versículos iniciais que Felipe, ao chamar Natanael, ele questiona o fato de Jesus vir de Nazaré e ser de uma família humilde, né? Porque aqueles homens esperavam que o seu Salvador fosse alguém nobre, ou um cara que viesse para reinar e para derrubar o Império Romano. Só que nós sabemos que Jesus não veio para isso. E que o chamado de Jesus pode vir de onde a gente menos espera, de maneira mais simples. E o fato daquele homem, né, ter se iludido, né, isso fez com que eu visse ricas lições nisso, que a gente trazendo para nossas vidas, né? Que às vezes Jesus nos chama de muitas maneiras, e por sermos distraídos, por esperarmos às vezes coisas grandes, deixamos de ver esses chamados em nossas vidas. Natanael esperava uma coisa, mas Jesus trazia algo maior. Jesus não veio para ser rei, não veio para livrar ninguém de império e depressão. Ele veio para livrar a nossa alma e para nos dar a vida eterna. Naquela hora, ele não percebeu isso. Como muitas vezes a gente podemos não perceber. Que às vezes de forma simples ele vem nos buscar, eles vêm nos resgatar. E hoje a lição que eu tiro desse primeiro ponto aqui, em que Natanael duvidou da origem do nosso Salvador, por ser de onde ele vinha, por ele ser humilde, é a seguinte, meu querido: ele pode usar as maneiras mais simples, mais casuais, para nos buscar. Precisamos ficar atentos para isso, meus irmãos, pois às vezes das coisas mais simples encontraremos em Cristo Jesus as coisas mais extraordinárias. Essa é a primeira lição. Ele nos busca, ele nos chama de onde menos esperamos. Natanael não esperava que o Messias viesse de Nazaré, ou mesmo que ele fosse de uma família simples e humilde. Ele não esperava que o Filho de Deus viesse para ser servo, para servir, para pagar pelo meu e o seu pecado naquela vez. Mas hoje nós sabemos, hoje está aqui essa lição. E precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador, porque a próxima vez ele virá
o leão da tribo de Judá. Ele virá para julgar. E nesse dia, todo joelho se dobrará. Amém? Amém. Primeira lição. Segunda lição que o Senhor me deu nesse texto é o seguinte: Ele te vê, Ele te conhece. Nos versículos seguintes, acompanhe comigo, viu? Depois daquele questionamento todo de Natanael, ele vai ao encontro de Jesus, né? Aí quando ele se encontra com Jesus, vejam o que acontece no versículo 47. Quando ele vinha se aproximando de Jesus, disse-lhe Jesus a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. E vejam que Jesus já o conhecia, mesmo sem ter encontrado. Ele também te conhece, mesmo que você ainda possa não ter encontrado. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Segunda lição: nosso Senhor nos vê e nos conhece bem antes da gente ser chamado. Ele sabe. Eu até me recordei aqui do texto passado que a nossa irmã Ana trouxe, que foi a respeito de Davi, né? Aquela questão ali de Davi também foi um chamado. Ele estava sendo ungido ali, estava sendo chamado para reinar sobre a nação que Deus escolheu. E ele viu em Davi, ele viu o seu interior, no seu interior, algo melhor do que os seus irmãos. Como ele viu a Natanael naquela figueira, como ele viu que ele era um israelita sem dolo. Nas nossas vidas também é assim. Ele nos vê, ele nos conhece. Ele sabe o seu potencial para servi-lo, para ganhar vida, para a salvação em Cristo Jesus. Ele te vê, ele te conhece, ele sabe as tuas quedas, ele sabe as suas lutas, ele conhece as suas vitórias, uma a uma. E quando ele te chama é porque ele sabe das suas capacidades. Ele sabia do interior de Davi, do que ele podia fazer pelo povo de Deus. Ele sabe também o que eu e você podemos fazer pelo povo de Deus, pela salvação de almas. Ele te conhece. Segundo ponto, ele te vê, ele te conhece muito mais do que você imagina. Mesmo antes de você ser gerado, ele já conhecia a sua essência, os seus potenciais. Amém? Lá no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: Senhor, tu me conheces, tu sabes quando me assento e me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não há, amados, pessoas nessa terra que nos conheçam como Cristo,
que saibam do seu potencial, das suas capacidades, das suas necessidades, das suas alegrias, das suas vitórias, mais do que eu. Por isso, meus irmãos, que Ele sabe o que é melhor para você. Não é você que sabe. Ele te conhece melhor, até mais do que você. Porque às vezes você se deixa levar por coisas que são mais para você. E Ele te conhece. Ele sabe que não é aquilo que você merece, que você precisa, que você necessita. Que possamos hoje, nessa noite, meus queridos, abrir nossos corações para esse tema. Nosso Senhor nos conhece. E naquela hora que você estiver abatido, estiver triste, estiver para baixo e achar que as coisas não têm sentido, lembre que Ele te conhece, Ele te sonda, Ele conhece o seu andar, o seu caminhar. Ele sabe das tuas dores. Às vezes Ele deixa você passar, porque aquilo vai lhes fortalecer, vai lhe ensinar, às vezes vai até lhe aproximar mais dele. Nosso Senhor é tão perfeito que é difícil você tentar entender com sua mente a grandeza, a capacidade de um Deus tão grande e tão maravilhoso. E Ele te conhece, te ama, conhece cada passo seu e te chama. Que o tema hoje é chamar. Jesus te chama e Ele te chama para viver o que Ele tem maravilhoso para você nesta noite. Amém? Amém. Terceiro ponto e último, para a gente terminar a nossa breve reflexão sobre o chamado de Cristo para segui-lo. O terceiro ponto que esse texto nos traz como lição é o seguinte: Deus tem o melhor preparado para você, maior do que você possa imaginar. Aqui no texto, quando Natanael o reconhece, no versículo 49, e exclama: Mestre, tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. Naquela hora, as portas se abrem para ele. Essa é a chave. Essa é a chave para o que Deus tem de melhor na sua vida. Transformação, o caminho é esse. O reconhecimento, mestre, que Jesus é seu mestre, é seu Senhor e é o Rei da sua vida. Acompanhe comigo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que eu te vi debaixo da figueira? Você creu? Pois maiores coisas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo e sobre o Filho do Homem. Amém? Veja quão grandes coisas o nosso Senhor e Salvador tem para nós. E a chave é essa, o reconhecimento. Ele te chama para que você o reconheça como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele morreu naquela cruz para que você, como pecador, pudesse desfrutar de tudo que Ele tem para mim, para você, para nossas vidas, porque Ele quer o melhor para você. E nós sabemos muito bem, meus queridos, que por nós
como pecadores, nunca seremos capazes de alcançar o que verdadeiramente Deus tem para nós, só através de Cristo. Só Ele é o caminho. E a chave aqui para que a gente possa alcançar o melhor é o reconhecimento, igual de Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei da minha vida, o Senhor, eu aceito. Aí, nesse momento, tudo se fará novo. Aí seremos capazes de viver o que verdadeiramente Cristo tem para a gente. E eu vos digo aqui, amados, por experiência, esse mundo tem pouco a nos oferecer. Só em Cristo temos coisas verdadeiras. E quão é importante termos Ele na nossa vida. Quão é importante entender que Ele nos chama de maneiras simples, às vezes de maneira dura, às vezes é uma provação, às vezes é uma doença, às vezes é aquele irmão que vai na sua casa lhe levar uma mensagem. Ele te chama porque Ele te conhece, Ele te sonda, Ele conhece o teu interior, e Ele te busca e te chama para segui-lo, porque Ele tem o melhor para você, o melhor para a sua vida. Creia hoje, meu irmão. Jesus te chama para segui-lo, para viver o que Ele tem de maravilhoso. E eu creio que essa é uma mensagem de urgência, uma mensagem de evangelismo, pois o sinal está aí. E Ele disse: eis que eu estou à porta e bato, e Ele está chegando. Vemos aí sinal dos céus, na terra, em todo lugar. É preciso que entendamos que o nosso Salvador está voltando. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas é preciso também que levemos essa mensagem para que ela transforme, edifique vidas em Cristo Jesus. Amém? A breve reflexão que eu tenho para hoje é essa: que o Senhor possa ficar raízes, que essa semente brote em vossos corações. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa mostrar a cada um aqui presente o quão importante é esse chamado de Cristo na nossa vida, e o quão importante é obedecê-lo, reconhecê-lo como nosso Senhor, Salvador da nossa vida. Amém? Gostaria de convidar